IHS Capítulo 1. Observações introdutórias 1 de 2. Comentários de Michael Robbins. Antes de entrar no assunto dos seguintes artigos de iniciação, sobre os caminhos que se abrem diante do homem aperfeiçoado e sobre a hierarquia oculta, podem ser feitas certas afirmações que parecem essenciais para o estudo criterioso e a compreensão das ideias apresentadas. Comentário. Surge a questão quanto à natureza da perfeição. Existe algo como um homem perfeito? De certa forma, sim, mas é uma perfeição relativa, ainda perfeita o suficiente. O Logos planetário é perfeito? Apenas relativamente, e muito imperfeito quando comparado com logoi planetários ainda maiores. Nossos logotipos solares são perfeitos? Apenas relativamente, e muito imperfeito quando comparado, por exemplo, ao Logos de Sirius. E por aí vai. Mesmo o Logos de todo o cosmos não é perfeito. Existe apenas um ser perfeito, o único, imutável, para sempre o mesmo. O uso do termo perfeito, que significa completo, deve ser sempre considerado em relação a outros seres e ao próprio ser perfeito. Voltando ao texto. Dogmatismo e a intuição. Deve-se reconhecer que ao longo deste volume os fatos são alegados e declarações definidas são feitas, as quais não são suscetíveis de prova imediata pelo leitor. Para que não se possa inferir que a escritora se arroga qualquer crédito ou autoridade pessoal pelo conhecimento implícito, ela rejeita enfaticamente todas essas afirmações ou representações. Ela não pode fazer outra coisa senão apresentar essas declarações como fatos. No entanto, ela gostaria de exortar aqueles que encontram algum mérito nestas páginas a não se estranharem por qualquer aparência de dogmatismo na apresentação. Nem deve a inadequação da personalidade da escritora servir de impedimento à consideração de mente aberta da mensagem a qual o seu nome está anexado. Em questões espirituais, nomes, personalidades e a voz da autoridade externa ocupam um lugar pequeno. Isso por si só é um guia seguro que mantém sua garantia no reconhecimento interno e na direção interna. Não é, portanto, relevante se o leitor recebe a mensagem destas páginas como um apelo espiritual num cenário idealista, uma apresentação de alegados factos, ou uma teoria desenvolvida por um estudante e apresentada para a consideração de colegas estudantes. A cada um é oferecido por qualquer resposta interior que possa evocar, por qualquer inspiração e luz que possa trazer. Comentário. Aqui descobrimos que Alice Bailey está assumindo uma posição de humildade. Ela mesma acredita no que está dizendo. Para ela é um fato. Mas ela não assume nenhuma posição de autoridade com respeito à verdade do que ela transmite. Determinar a verdade é responsabilidade do leitor. Assim, cada leitor é jogado de volta à sua própria alma como uma autoridade. Vários métodos legítimos de considerar o ensino são apresentados. Há amplo espaço para todas essas apresentações. A importância de cada leitor como árbitro da verdade é enfatizada. Assim, apela-se à dignidade essencial de cada discípulo. Voltando ao texto. Nestes dias de destruição da velha forma e de construção da nova, é necessária adaptabilidade. Devemos evitar o perigo da cristalização através da flexibilidade e da expansão. A velha ordem muda, mas é principalmente uma mudança de dimensão e de aspecto, e não de material ou de fundamento. Os fundamentos sempre foram verdadeiros. A cada geração é atribuída a tarefa de conservar as características essenciais da antiga e amada forma, mas também de expandi-la e enriquecê-la sabiamente. Cada ciclo deve adicionar o ganho de novas pesquisas e esforços científicos, e subtrair aquilo que está desgastado e sem valor. Cada época deve incorporar o produto e os triunfos do seu período, e abstrair os acréscimos do passado que obscureceriam e confundiriam o contorno. Acima de tudo, a cada geração é dada a alegria de demonstrar a força dos antigos alicerces e a oportunidade de construir sobre esses alicerces uma estrutura que irá satisfazer as necessidades da vida interior em evolução. Comentário. Estamos passando por um momento incrível de destruição do antigo e construção do novo. É um momento fluido na história. A era de peixes está terminando, a era de aquário está começando. Estamos no meio de um período de sobreposição de 500 anos. Embora preservemos os ganhos do passado, é nosso dever compreender os princípios sobre os quais a era de aquário se desenvolverá. Não repudiamos nem ousamos repudiar as excelências do passado, mas estão a emergir energias novas e relativamente desconhecidas e devem ser reconhecidas, apropriadas e utilizadas.
Isto não é fácil no momento, porque antes que as energias da Era de Peixes finalmente passem, para retornar em aproximadamente 23.000 anos, elas estão emergindo com vigor renovado, e na sua forma mais negativa. Assim, há um conflito entre o novo e o velho, o sétimo raio da magia e o sexto da devoção e idealismo. Voltando ao texto. 3 fatos básicos a serem reconhecidos. As ideias aqui elaboradas encontram sua corroboração em certos fatos declarados na literatura ocultista hoje existente. Esses fatos são em número de 3 e são os seguintes. Na criação do Sol e dos 7 planetas sagrados que compõem o nosso sistema solar, o nosso Logos empregou matéria já impregnada de qualidades particulares. A senhora Beza, em seu livro, Avataras, que alguns de nós consideram o mais valioso de todos os seus escritos, porque um dos mais sugestivos, faz a afirmação de que nosso sistema solar é construído a partir de matéria já existente, fora da matéria já dotada de certas propriedades, página 48. Esta questão, portanto, deduzimos, mantinha latentes certas faculdades que foram forçadas a manifestar-se de uma maneira peculiar, sob a lei de causa e efeito, como faz tudo no universo. Comentário. Aqui é sugerida uma ideia importante. Estamos no meio de uma série de 3 sistemas solares, 3 encarnações do nosso Logos solar. Atualmente, estamos vivenciando o segundo. Em toda a natureza existe uma lei da continuidade oculta. Assim como as energias e forças de nossas encarnações mais recentes são influentes e condicionantes em nossa encarnação atual, o mesmo acontece com nosso Logos solar. As energias, forças e padrões de sua encarnação mais recente condicionam fortemente o modo de vida em sua encarnação atual, ou seja, sua expressão através do nosso atual sistema solar com seus 7 planetas sagrados, e muitos mais planetas e planetoides, mais de 115, além de milhares de asteroides. Tal como acontece com um ser humano, novos padrões de energia e força devem substituir os antigos padrões. A esta substituição progressiva chamamos princípios de transmutação, transformação e transfiguração. Voltando ao texto. B. Toda manifestação é de natureza setenária, e a luz central que chamamos de deidade, o único raio da divindade, manifesta-se primeiro como uma triplicidade e depois como uma setenária. O Deus único brilha como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e estes 3 são novamente refletidos através dos 7 espíritos diante do trono, ou os 7 logoi planetários. Os estudantes de ocultismo de origem não cristã poderão chamar estes seres de raio único, demonstrando através dos 3 raios maiores e dos 4 menores, formando um septenário divino. O raio sintético que une todos eles é o grande raio do amor-sabedoria, pois em verdade e de fato Deus é amor. Este raio é o raio índigo e é o raio mesclado. É aquele que irá, ao final do ciclo maior, absorver os demais na conquista da perfeição sintética. É a manifestação do segundo aspecto da vida logóica. É este aspecto, o do construtor da forma, que torna este nosso sistema solar o mais concreto dos 3 sistemas principais. O aspecto amor ou sabedoria é demonstrado através da construção da forma, pois Deus é amor, e nesse Deus de amor vivemos, nos movemos e temos nosso ser e desejamos até o fim da manifestação aeoniana. Comentário. Diferentes formas de ver o 1, o 3 e o 7 são aqui apresentadas. Os números são seres arquetípicos. Diferentes tradições falam destes seres de diversas maneiras, mas a sua natureza essencial é a mesma, não importa quão colorida pelas várias apresentações religiosas, filosóficas, mitológicas ou ocultas. Embora existam muitas divisões sucessivas após o 1, o 3 e o 7, por exemplo, os 12, os 14, os 15, os 21, os 28, os 35, os 49, etc., todos esses arquétipos ou entidades são, no entanto, uma grande entidade sintética. A cor desta entidade é dada, azul índigo, e sua nota musical é G. Voltando ao texto. É interessante considerar que o nosso sistema solar, o segundo de uma série de 3, alguns dizem que é uma série de 7, é o mais concreto que o anterior ou o seguinte. O grande segundo raio de amor-sabedoria é o construtor da forma, daí a concretização do nosso sistema atual. Comentário. Do ponto de vista da consciência, talvez pudéssemos dizer que o primeiro sistema solar foi o mais concreto, e o último sistema solar, ou sistema da vontade, será o menos concreto.
De qualquer forma, neste sistema solar, estamos aprendendo a nos libertar da preocupação com a matéria e entrar conscientemente no reino da consciência. Tornamo-nos o observador, não apenas o ator. É importante perceber que a terminologia cristã padrão está de acordo muito bem com a terminologia do ocultismo. Em todas as grandes apresentações religioso-filosóficas da verdade, não há realmente grande variação. Os conflitos que surgem entre os adeptos dos vários sistemas surgem nas pequenas mentes dos homens e devem ser resolvidos pela expansão da consciência proporcionada pela infusão da alma. Voltando ao texto. C. Os 7 planos da manifestação divina, ou os 7 planos principais do nosso sistema, são apenas os 7 subplanos do plano cósmico mais baixo. Os 7 raios sobre os quais tanto ouvimos falar, e que contêm tanto interesse e mistério, são igualmente apenas os 7 sub-raios de um raio cósmico. As 12 hierarquias criativas são elas próprias apenas ramos subsidiários de uma hierarquia cósmica. Eles formam apenas um acorde na sinfonia cósmica. Quando aquele acorde sétuplo cósmico, do qual formamos uma parte tão humilde, reverberar em perfeição sintética, então, e somente então, virá a compreensão das palavras do livro de Jó: as estrelas da manhã cantaram juntas. A dissonância ainda ressoa, e a discórdia surge de muitos sistemas, mas na progressão dos éons uma harmonia ordenada ocorrerá, e o dia amanhecerá quando, se ousarmos falar de eternidades em termos de tempo, o som do universo aperfeiçoado ressoará até os limites da constelação mais distante. Então será conhecido o mistério do canto nupcial dos céus. Comentário. Aqui o tibetano fala de planos maiores e menores, de raios maiores e menores. É importante manter todos os fatores em perspectiva. Estamos sempre descobrindo que o mundo sétuplo em que vivemos é simplesmente um sétimo de um mundo ainda maior, que, em si, é sem dúvida, mas um sétimo de algum tipo de sistema ainda maior. Voltando ao texto. O raio do nosso logos solar está por trás e infunde 7 raios de cada um dos 7 logos planetários principais. O mesmo se aplica às 12 hierarquias criativas, ou 12 ordens de espíritos mônadas, as 12 são apenas uma. São oferecidas analogias musicais, e de fato, quem deseja compreender o cosmos deve compreender a música, pois nosso logo solar está cantando sua própria nota, assim como cada um dos logoi planetários e cada uma das hierarquias criativas. Os muitos, cantados ou tocados simultaneamente, vão criando grandes acordes, que caracterizam a expressão unificada dos muitos relacionados. As muitas geometrias estão se combinando para formar a figura geométrica universal. Comentário. O professor tibetano termina com uma imagem perfeitamente bela de uma época de harmonia universal, quando as estrelas da manhã cantarão juntas. Já, nos planos arquetípicos eles cantam de uma maneira que chamaríamos de perfeita. Todas as muitas cores estão em processo de fusão em um arco-íris harmonioso, as muitas notas estão se unindo para formar acordes universais harmoniosos. Em nossos mundos inferiores temos plena consciência das dissonâncias. Ainda há muita harmonização a ser alcançada, tanto microcosmicamente como macrocosmicamente. Todo o tema do nosso progresso espiritual é a resolução das dissonâncias, primeiras dissonâncias entre os veículos da personalidade do homem, depois dissonâncias entre a personalidade e a alma, e, finalmente, dissonâncias entre a personalidade anímica e o espírito. Na resolução das dissonâncias reside muita dor, mas o resultado final é felicidade, alegria e bem-aventurança. Voltando ao texto. 5 pontos para lembrar. Pede-se também ao leitor que lembre e pondere certas ideias antes de iniciar o estudo da iniciação. Devido à extrema complexidade do assunto, é-nos totalmente impossível fazer mais do que obter uma ideia geral do esquema, daí a futilidade do dogmatismo. Não podemos fazer mais do que sentir uma fração de algum todo maravilhoso, totalmente além do alcance de nossa consciência, um todo que o anjo mais elevado ou ser aperfeiçoado está apenas começando a compreender. Comentário. No parágrafo acima, temos um senso de proporção. Quem somos nós, pequeno homem, para procurar compreender o cosmos, quando mesmo o anjo mais elevado ou ser perfeito só pode começar a fazê-lo? Uma das primeiras coisas a ser estabelecida em qualquer estudante dos mistérios é o senso de proporção. É fácil falar sobre tal sentido, mas difícil de alcançar, pois requer muita vivência e muita experiência. O tibetano é sábio ao enfatizar a impossibilidade do dogmatismo, ou de declarações completas e totalmente autorizadas que não admitem expansão.
Estamos apenas aprendendo o ABC, por mais profundo e maravilhoso que pareça. Se conseguirmos manter o nosso sentido de proporção enquanto lemos, evitaremos cair no glamour e na ilusão, dois fatores que qualquer estudante dos mistérios deve evitar cautelosamente. Há muita inflação potencial neste caminho para a luz e as distorções podem facilmente atingir os incautos. Mesmo aqueles que são cautelosos devem ser ainda mais cautelosos. Voltando ao texto. Quando reconhecemos o fato de que o homem médio ainda está plenamente consciente apenas no plano físico, quase consciente no plano emocional, e apenas desenvolvendo a consciência no plano mental, é óbvio que a sua compreensão dos dados cósmicos pode ser apenas rudimentar. Quando reconhecemos o facto adicional de que estar consciente num plano e ter controle nesse plano são duas condições muito diferentes, torna-se evidente quão remota é a possibilidade de nos aproximarmos mais do que a tendência geral do esquema cósmico. Comentário. O tibetano está gentilmente nos colocando em nosso lugar e, assim, induzindo um estado mental saudável. Se considerarmos o estado de consciência de muitos estudantes de espiritualidade, descobriremos uma triste falta de proporção. O pequeno é feito para parecer grande, e o grande, pequeno. Nós, seres humanos, ainda não temos mente para ver as coisas como elas são, de fato. Estamos a ser conduzidos das trevas profundas para uma luz ofuscante, e serão necessários séculos, até mesmo milênios, para os nossos olhos se ajustarem. Também somos advertidos de que existe uma diferença entre saber e fazer. Voltando ao texto. Devemos reconhecer também que o perigo reside no dogma e nos factos ocultos dos livros escolares, e que a segurança reside na flexibilidade e numa mudança de ângulo de visão. Um fato, por exemplo, visto do ponto de vista da humanidade, usando a palavra fato no sentido científico como aquilo que foi demonstrado além de todas as dúvidas e questionamentos, pode não ser um fato do ponto de vista de um mestre. Para ele pode ser apenas parte de um fato maior, apenas uma fração do todo. Visto que sua visão é tetra e pentadimensional, sua compreensão do lugar do tempo na eternidade deve ser mais precisa do que a nossa. Ele vê as coisas de cima para baixo e como alguém para quem o tempo não existe. Comentário. Mais uma vez, somos lembrados da relatividade. A teoria da relatividade de Einstein apareceu pela primeira vez em 1906. Este grande pensador estava apenas expressando um aspecto da sabedoria eterna, conhecida há séculos pelos sábios que são os guardiões dos mistérios. O ocultismo prevê um universo multidimensional. A teoria da relatividade aplicou apenas as dimensões físicas e etéricas do cosmos. Quando o tibetano fala da quarta e da quinta dimensões, e da visão da quarta e da quinta dimensões, ele está falando dos planos búdico e átmico e das faculdades intuitivas e dinâmicas que pertencem a esses planos. Um mestre de sabedoria está especialmente focado nestes dois planos. O tibetano usa uma frase interessante, o lugar do tempo na eternidade. De uma perspectiva, um iniciado é alguém que superou o sentido convencional do tempo, tão condicionado pelas limitações da consciência cerebral, e está começando a aprender o significado da eternidade, que é ao mesmo tempo cíclica e infinita em duração. Para o mestre, o tempo não é mais a limitação ou a aparente realidade, que é para nós. Ele vive na presença, e nessa presença, o momento presente, estranhamente eterno em duração, é a única realidade. Os mistérios fundamentais relativos ao tempo e ao espaço são resolvidos e a terceira iniciação. Esta iniciação é o pivô entre o tempo e a eternidade. Em nosso momento mais elevado, nossas experiências de pico, podemos, talvez, captar um vislumbre do estado de consciência em que o mestre vive perpetuamente. Voltando ao texto. Um princípio inexplicável de mutação existe na mente do Logos, ou na deidade do nosso sistema solar, e governa todas as suas ações. Vemos apenas as formas em constante mudança e temos vislumbres da vida em constante evolução dentro dessas formas, mas ainda não temos ideia do princípio que funciona através do caleidoscópio mutável de sistemas solares, raios, hierarquias, planetas, planos, esquemas, rondas, raças e sub-raças. Eles se entrelaçam e se interpenetram, e ficamos totalmente perplexos à medida que o maravilhoso padrão que eles formam se desenrola diante de nós. Sabemos que em algum lugar desse esquema nós, a hierarquia humana, temos o nosso lugar. Comentário. O desdobramento do cosmos parece caleidoscópico. Isto ocorre simplesmente porque não temos conhecimento suficiente dos ciclos.
Tal conhecimento não é concedido até a quinta iniciação, na qual todo o conhecimento, novamente, relativamente, é alcançado. Certas palavras importantes são usadas nesta seção: sistemas solares, hierarquias, planos, esquemas, rondas, raças e sub-raças. Cada um deles tem uma localização, dimensionalmente, e uma duração, e uma qualidade e quantidade. Quando for alcançada uma compreensão destes, o nosso planeta, o sistema solar e, até certo ponto, o cosmos, parecerão muito mais coordenados e ordenados. O raio principal do nosso sistema solar, o segundo raio do amor-sabedoria, é chamado de raio do padrão divino. Sob as instruções transmitidas pelos agentes deste raio, podemos começar a aprender os grandes padrões nos quais vivemos, nos movemos e existimos. Qualquer tentativa de reduzir a complexidade desconcertante a um padrão é um passo na direção certa. Para este fim, um estudo da astrologia, da raiologia, da numerologia e da ciência dos ciclos é extremamente útil.